Paz do Senhor, a aula hoje é comigo e o tema da lição é: o Reino do Norte vai ao cativeiro, né? Para que a gente venha compreender melhor essa lição, a gente vai relembrar o momento que Deus ele faz a aliança com o povo de Israel, né? E essa passagem você vai encontrar no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 ao 21, né? É, quando os 10 mandamentos ou as 10 palavras, como eram conhecidos, foram escritos em tábuas de pedra, quando o tabernáculo foi construído, conforme o modelo que o Senhor mostrou a Moisés. A peça mais importante era a arca de madeira, né, coberta de ouro. Por que, que a arca era tão importante? Porque dentro estava a aliança. A aliança era os 10 mandamentos. Para se fazer aliança, precisa da pessoa que vai fazer aliança, no caso, o povo de Israel, só que representado por Moisés, e depois precisa do termo, que no caso é os 10 mandamentos. E depois é mostrado o castigo para quem infringir a aliança. Quando Moisés ele guiava o povo de Israel pelo deserto, ele renovou os votos, né? Durante essa caminhada, os 40 anos no deserto, houve a renovação dessa aliança, né? Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito de Salomão. Salomão, ele foi um rei muito sábio, como a gente já sabe, só que houve um momento na vida de Salomão que ele desagradou o coração de Deus, né? E o povo também, né? Ele começou a ser um rei ruim para o povo. E o povo, quando ele morreu, que o filho dele assumiu o reinado, né? Roboão, ele o povo não quis aceitar que Roboão fosse o rei deles. Então, houve-se a divisão das tribos, né? Jeroboão ficou com 10 tribos e Roboão ficou com 2 tribos, que é a de Benjamim e a de Judá. E Jeroboão, ele violou a aliança do Senhor, né? Ele ficou com medo que o povo, o reino do norte, porque foi dividido, né? O reino do norte e o reino do sul, né? Que o reino do norte é Israel e o reino do sul Judá. Foi dividido e ele ficou com medo, Jeroboão, que o reino do norte fosse adorar em Judá e ficasse por lá mesmo, né? Adorando sendo liderado pela a descendência de Davi. Então, por esse medo que ele teve, ele fez o quê? Usou a estratégia. Qual foi a estratégia dele? A estratégia dele foi fazer bezerros de ouro para que o povo adorasse ali mesmo, para não precisar ir para Judá, né? E isso aí, ele infringiu a lei do Senhor, né? Infringiu a aliança que Deus fez com aquele povo, né? E a gente sabe, né, como já foi falado, que se infligir a aliança, vai vir o castigo, né? E veio o castigo sobre Samaria. Samaria foi sitiada pelo rei da Síria, né? Pelos assírios, por 3 anos, né? E o costume dos assírios era quando ele invadisse, quando ele tivesse vitória sobre aquela cidade, eles pegavam a cidade, levavam o povo da cidade para outra região e trazia povo da outra região para dentro da cidade. E isso, o rei da Síria, ele trouxe várias pessoas de vários lugares e cada um com seus costumes, né? Cada um com o seu Deus, cada um com suas raças, né? Então, isso deu origem a Samaria. E Samaria deu origem a Samaria. E depois, né, aquele povo que estava em Samaria não conhecia a Deus, né, e começou a adorar os deuses. E Deus ficou furioso, né? E qual foi o castigo? Deus enviava leões e esses leões eles atacavam o povo, eles devoravam o povo. E chegou aos ouvidos do rei da Síria, né? E o rei da Síria fez o quê? Vou mandar um sacerdote para lá, para ensinar o povo a adorar a Deus. O povo continuou adorando a Deus, porém
adorava a Deus, mas também servia a outros deuses, né? Deus, ele sempre ele amava, né, independente o povo de Samaria, né? E a vontade do Senhor é que Samaria fosse salva, né? E Samaria, ela, depois disso tudo que aconteceu, os judeus não aceitavam, né? O nome dessa religião, deixa eu explicar para vocês um pouquinho, vê só. O nome essa mistura de Deus, de adorar a Deus e de adorar também aos deuses, chama-se sincretista, né? São a mistura de várias reuniões, né? E de várias doutrinas juntos. E isso, os judeus, tipo, odiavam, né? Tipo, começou a ter essa rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Eles não se davam bem, né? E só que a vontade de Deus para esse povo era que se arrependesse, né? Era de Deus, ele ama a gente independente, né? E Jesus, agora a gente chega numa parte, né, que Jesus, ele sempre vai ser o alvo, né, a ponte que liga a gente a Deus, né. O intuito de Deus era de que os samaritanos, eles também fossem salvos, né. Então, Jesus e os samaritanos, na parábola do bom samaritano, os líderes religiosos de Jerusalém passaram de lado, sem fazer nada, né, do homem que tinha sido assaltado, né? Mas o samaritano, ele fez a diferença. Ele amou ao seu próximo como a si mesmo, né? Jesus chamou a atenção para o fato de que até um samaritano podia servir a Deus, né? Quando Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia, passou por Samaria, né? Porque precisava fazê-lo. O verbo traduzido era ali necessário passar por Samaria, né? Ele também usa esse termo quando ele fala a respeito de Zaqueu. Né, ele fala que Zaqueu desce depressa porque eu vou na tua casa, é preciso eu ir na tua casa, né? Isso aí é a sede de Deus sobre alguém, é a sede de Deus sobre a pessoa que Deus ele quer salvar. E Jesus veio para fazer essa ponte, né? Ligar, né, a gente a Deus, né? A mulher samaritana, né? A mulher samaritana, ela foi transformada, né? Houve uma conversa, um diálogo entre ela e Jesus. E Jesus, com toda a paciência do mundo, maravilhosa, né? Ele salvou aquela mulher, né? Ele já sabia toda a vida dela, mas precisou dela falar, dela confessar, né? E depois disso, a vida dela foi transformada pelo poder da graça de Deus. E através da vida dela, ela salvou muitas pessoas, ela se tornou missionária, né? Deus, ele tinha toda a sede de salvação na vida daquela mulher, né? Ele sabia que ela ia ser uma missionária e que ia pregar o evangelho naquele lugar, né? Porque o desejo do Senhor é que haja, né, a salvação, né? Deus, ele não despreza ninguém, né? A gente que cria esse abismo entre Deus, né? Entre nós e Deus. Filipe, o diácono, né? Ele pregou em Samaria também. Veja a necessidade que Deus tinha de chegar ao povo de Samaria, né? Independente da idolatria, Deus, ele abominava a idolatria, mas também ele tinha sede na pessoa. A vontade de Deus é que a gente se arrependa, né? Isso. E Filipe, ele pregou e lá teve bons frutos, né? Lá foram pessoas curadas, né? Pessoas que davam crédito à palavra de Deus. E depois, quem pregou lá também, quem passou lá foi Pedro e João, né? Houve o derramamento do Espírito Santo naquele lugar, né? O povo de Samaria, eles serviam a vários deuses, né? Como eu tinha falado para vocês, mas Deus queria, né, fazer essa aliança, né, com esse povo. O reino
aqui é a conclusão já, tá, gente? O reino de Israel acabou por causa da infidelidade a Deus. Deportado para longe da própria terra, os israelitas foram substituídos por uma população de várias raças, várias religiões, que se formou o povo samaritano. Ali em Samaria, cultuavam a Deus de Israel, mas também serviam ao Deus da cidade de origem. Por isso foram desprezados pelos judeus até os dias de hoje. Os discípulos estranharam que Jesus falasse com uma mulher samaritana, mas a restauração de Israel e a salvação dos samaritanos já estavam nos planos de Deus. Só um pouquinho levando para a nossa vida, né? Deus, ele às vezes coloca pessoas na nossa vida, coloca um vizinho, coloca um vizinho chato, né? Às vezes ele coloca um colega de trabalho, né? Às vezes é até alguém da sua família que a gente acha, poxa, Deus nunca vai chegar na vida dessa pessoa. Isso aí é mentira de Satanás, né? Deus, ele tem um plano para cada pessoa, né? Deus, ele chamou a todo, né? A Bíblia diz o quê? Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Essa pessoa que você conhece, que você acha difícil que Deus, ele faça algo na vida dela, ore por ela, né? Comece a orar por ela, porque Deus, ele tem plano de salvação para todos, né? Essa é a nossa aula.